Fala galera! Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Raiza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês e vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo. O Flamengo segue em busca de reforços. Tem torcedor preocupado, querendo o anúncio dos reforços para já, para logo. E a gente vai explicar para vocês como é que está essa situação, como está a situação com o goleiro Andreu do Gil Vicente, a gente que trouxe aqui em primeira mão, com exclusividade para vocês, essa informação. A gente tem muita coisa para falar para vocês sobre isso, né? O Felipe Luiz, que também observou outro goleiro nesses últimos dias, como é que funciona a busca do Flamengo por reforços. Novos nomes estão surgindo aí, Rodrigo Salazar, Santino Andino, enfim. Tem o Alan próximo de ser reforço do São Paulo, será? Caio Jorge, Marcos Leonardo, tudo isso e muito, Cauã Elias, tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Então você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante aqui pra gente. Ajuda o nosso canal a chegar em mais e mais pessoas e ajuda também a gente a continuar fazendo conteúdo aqui para vocês. Então você que está aí, ó, solta o dedo no like, por favor. E se está assistindo a gente e ainda não é inscrito aqui no canal, tem um botãozinho aqui embaixo. Clica nesse botãozinho, se inscreva aqui no nosso canal, porque a gente precisa muito da ajuda de cada um de vocês. Então vamos que vamos, vamos embora. Vamos com tudo. Vamos começar falando sobre o goleiro Andreu, porque aqui vocês sabem, é sem mimimi, é sem enrolação, a gente vai logo direto ao ponto. Então vamos falar sobre o goleiro Andreu, goleiro do Gil Vicente. Vocês sabem, o Flamengo está no mercado da bola atrás de um goleiro, né? A situação com o Gabriel Brazão do Santos não está fácil. O Santos não quer negociar. O Brazão também dá preferência por seguir no Santos, porque não quer chegar para brigar, sair do Santos, onde ele é titular, e chegar para brigar por posição. Eu vou explicar essa situação do Brazão para vocês. E o Flamengo tem outros alvos, entre eles o goleiro Andreu do Gil Vicente. Nós falamos aqui para vocês com exclusividade que o Felipe Luiz e o Boto tinham ido no jogo do Gil Vicente contra o Sporting observar o Andreu de perto. Muita gente tentou negar, tá? Muita gente falou que não tinha nada, que não era verdade, que o Felipe e o Boto vão sempre, foram lá no jogo porque eles gostam de futebol. Enfim, o Felipe ia sair lá da Espanha para ir para Portugal só para assistir um jogo ao lado do Boto nas férias, porque gosta de futebol. Enfim, isso aí é outro papo, né? Quem gosta de fazer esse tipo de coisa, ficar desmentindo os outros, o problema é de quem faz isso. Uma coisa é, você tem informação, você dá informação. Se você não tem informação, não é legal você ficar desmentindo os outros. Mas, enfim, hoje, muitas outras pessoas confirmaram a informação que a gente trouxe, até dizendo que o Flamengo está perto da contratação do Andreu, tá? E aí eu vou falar para vocês o que eu sei sobre essa história, tá? Vou falar para vocês o que eu apurei, enfim, como eu já tinha falado para vocês, o Felipe Luiz e o Boto foram lá no jogo ver de perto o goleiro Andreu. É um goleiro que interessa ao Flamengo, é um goleiro que o Flamengo vê com muitos bons olhos. Ele tem contrato com o Gil Vicente só até junho, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, né? E ele tem uma oferta do Botafogo, uma oferta para assinar pré-contrato com o Botafogo. Muita gente também deu a negociação com o Botafogo como encaminhada nos últimos dias. E a informação que eu tive foi o seguinte, que o Flamengo ouviu na última segunda-feira, né, de uma pessoa do staff do Andreu que não tem nada fechado encaminhado com o Botafogo. E aí o Flamengo se animou, né, para essas conversas, para levarem adiante essas conversas com o Andreu. Então, o Botafogo já tem uma oferta na mesa do Andreu para assinar um pré-contrato, né? Inicialmente é para assinar um pré-contrato, e o Flamengo, até agora, eu não consigo confirmar se o Flamengo já fez realmente a oferta, mas o Flamengo recebeu essa informação na última segunda-feira, ficou bastante interessado e tenta avançar nas conversas com o Andreu. E aí o que eu soube? Parte do staff dele entende que ir para o Botafogo é o melhor para ele. Uma outra parte entende que o melhor é o Flamengo, que o Flamengo é a melhor opção, né? O Botafogo está com transfer ban. O que me passaram é que a proposta que o Botafogo fez
é uma proposta absurda, mas ninguém sabe como é que o Botafogo vai pagar. Existe essa preocupação de parte do staff do André, como é que o Botafogo vai pagar. Então, né, por isso, algumas pessoas de dentro do staff dele ponderam que o melhor seria acertar com o Flamengo. E aí, acertando com o Flamengo ainda precisaria acertar com o Gil Vicente uma liberação, porque o Flamengo não quer um goleiro para o meio do ano, o Flamengo quer um goleiro para agora. E como ele ainda tem 6 meses de contrato com o Gil Vicente, né, o Flamengo teria que negociar aí com o Gil Vicente uma liberação, de repente colocar uma compensação financeira, enfim. Vamos acompanhar nos próximos dias o desenrolar dessa situação. De novo, Gabriel Brazão era o nome, o plano A continua sendo. Eu não acho que o Flamengo, né, finalizou tudo com o Gabriel Brazão, não. O Gabriel, no entanto, está passando por uma situação que pode ser que ele mude de empresário, né? Ele tem contrato com o atual empresário até o dia 23 de janeiro. Ele não deve renovar e deve trocar de empresário. E é isso, né? A ideia dele é não... ele tem esse receio de se transferir para o Flamengo para brigar por posição com o Rossi, deixar o Santos onde ele é titular. E ele tem o desejo de voltar para o futebol europeu, né? E ele acha que com a visibilidade sendo titular, a chance dele é maior. E aí, falando de um outro goleiro, o Felipe Luiz também observou de perto um outro goleiro, tá? O Vítor Asnar, do Cádiz, da segunda divisão da Espanha. O Felipe Luiz foi acompanhar um jogo dele contra o La Coruña, então foi observado de perto. E aí, gente, é aquilo. O Flamengo tem plano A, plano B, plano C, plano D, enfim, o Flamengo tem vários nomes, né, que encaixam naquilo que o Flamengo entende, e aí o Flamengo vai por prioridade. Tenta um, se não consegue um, vai no outro. Se não consegue o outro, vai no terceiro, vai no quarto. Então funciona mais ou menos assim, né, essa busca do Flamengo por reforços. Aí entra a situação do Marcos Leonardo, né? Hoje, alguns veículos também já trouxeram, né? Alguns outros colegas também já trouxeram o que a gente vem explicando aqui para vocês em primeira mão em relação ao Marcos Leonardo, em relação ao Marcos Leonardo não ser considerado, por exemplo, um plano B do Caio Jorge, nem um plano C, pela comissão técnica do Flamengo entender que o Marcos Leonardo tem características diferentes, né, características mais parecidas com a do Pedro, por entender que ele é um jogador muito caro e por entender também que no meio do ano passado, no mês de 2025, o Flamengo chegou a fazer uma consulta por ele, mas ele deixou claro que preferia defender o São Paulo. Acabou que a negociação com o São Paulo não aconteceu, ele ficou no Al Hilal, foi inscrito na Liga e é artilheiro lá do Al Hilal, enfim. É isso, o que eu posso falar para vocês é isso, né? A forma de contratar do Flamengo, o Flamengo tem alvo A, alvo B, alvo C, alvo D, alvo E, e vai pela lista de prioridades. Não consegue o A, tenta o B, não consegue o B, tenta o C, enfim. Ah, mas o Flamengo não vai trazer nenhum atacante. Goleiro e atacante, o Flamengo está decidido que vai trazer. De qualquer jeito vai trazer e vão concentrar os maiores investimentos do Flamengo nessa janela de transferências. Não à toa o Flamengo colocou 32 milhões de euros na mesa do Cruzeiro pelo Caio Jorge. E esse papo aí de que o Cruzeiro quer acionar o Flamengo na FIFA, etc., tudo balela, tá? O Pedro Júnior que falou. Ele veio a público, o Pedro Júnior, filho do Pedrinho, dono da SAF, é vice-presidente de futebol lá do Cruzeiro, e falou que não tem nada disso, confirmou também o que a gente já trouxe aqui, que a relação entre as duas diretorias é muito boa e considerou normal a tentativa do Flamengo pelo Caio Jorge. Então, gente, a prioridade é isso. O Flamengo quer um atacante, um goleiro como prioridade, e a ideia é trazer também um volante. Mas, assim, a ideia do volante é mais um jogador para compor elenco. Então, o Flamengo entende que pode gastar mais com atacante e goleiro e gastar menos com volante, porque a ideia é trazer um volante que possa, num primeiro momento, compor o elenco e não para brigar em si pela titularidade nesse time do Flamengo, tá? Sobre goleiro, rapidinho, só para a gente finalizar esse assunto do goleiro, o UOL hoje trouxe uma informação de que o Pedro Mourisco, que também é muito bem avaliado pela diretoria do Flamengo, né, o Curitiba faz jogo duro, não quer negociar ele e recusou recentemente uma proposta de 7,5 milhões de euros no Pedro Mourisco, uma oferta de fora do Brasil
para o Pedro Mourisco e essa oferta foi recusada. Que loucura! Hoje, ao longo do dia, né, muitos nomes também foram especulados, muitos nomes foram especulados. Um deles foi o do Rodrigo Salazar, que é do Braga, e o Santino Andino, que está negociando com o River Plate, né? Alguns colegas trouxeram a informação de um possível interesse do Flamengo nesses dois jogadores. Nesse momento de janela de transferências, muitos nomes são especulados, muitos nomes aparecem por aí, né? Então o nome desses dois jogadores apareceram por aí. O Rodrigo Salazar, ele tem problemas com lesões, né? Então é um jogador que tem lesões. O Santino Andino, tá? É um jogador jovem, um jogador que interessa ao River Plate e é um jogador que eu sei que é monitorado pelo departamento de scout do Flamengo. Não estou dizendo para vocês que o Flamengo está tentando a contratação dele, tá? Até porque ele é um ponta e até onde eu sei, não é a prioridade do Flamengo. O Flamengo trabalhou por 4 reforços nessa janela, se planejou para fazer 4 contratações. Uma já foi feita, que é a do Vitão, a outra, prioridade máxima, o atacante, e a outra prioridade, o goleiro, e um volante aí para compor o elenco. Mas o Santino Andino, para quem não lembra, teve um vídeo na Flamengo TV que vazou uma tela do departamento de scout, tinha uma lista de vários jogadores, e o nome do Santino Andino estava nessa lista de scout do Flamengo, sendo ali observado, monitorado de perto pelo scout do Flamengo. Então a informação é que o River Plate está tentando a contratação dele, né? O River Plate tem até uma negociação mais avançada aí com esse menino, com esse Santino Andino, tá? Alan, próximo de ser reforço do São Paulo, já faz um tempo que está nessa novela aí do Alan. A gente já tinha falado aqui para vocês que o São Paulo estava querendo a contratação do Alan. A gente até tocou no tema do Marcos Antônio, né? O Flamengo demonstrou interesse no Marcos Antônio, enfim. Então o São Paulo já tem um tempinho que está tentando essa contratação do Alan, né? Mas hoje estourou uma bomba lá no São Paulo, uma bomba grande em relação ao presidente do São Paulo, Casares, né? Está sendo ameaçado até de impeachment, enfim, muita confusão lá no São Paulo. E, de fato, não sei como é que vai ficar a situação do Alan diante do momento que vive o São Paulo. Amanhã a gente deve ter mais informação sobre isso. A negociação estava muito bem encaminhada, né? Como a do Vinha, que acertou lá no River Plate. O Flamengo nem anunciou ainda, hein? O Flamengo nem anunciou ainda. O Vinha já está treinando lá no River Plate, o Flamengo ainda nem anunciou. Mas a situação do Alan ela já estava bem encaminhada e acredito que por conta desses problemas aí deu uma esfriada, mas o São Paulo mantém o interesse, o São Paulo mantém lá o acerto e tenta fechar logo essa contratação. Veremos se vai conseguir fechar. Acho que essa quarta-feira vai ser um dia importantíssimo para isso. Beleza, galera? Não esqueçam de deixar o like aqui no nosso vídeo, porque o like de vocês é muito importante. Muito, muito importante aqui pra gente. Então solta o dedo no like e se inscreva aqui no nosso canal, por favor, tá? Grande beijo para vocês, ativem o sininho e qualquer novidade a gente volta aqui para trazer para vocês. Beijo, beijo. Tchau, tchau.